Atos capítulo 13, versículos de número 1 e 2, hoje quero falar sobre a importância de ouvirmos o Espírito Santo. Atos 13, versículos de número 1 e 2, a temática é ouça o Espírito, ouça o Espírito, ouça o Espírito. Atos 13, 1 e 2 diz, na versão Almeida atualizada: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto eles estavam adorando e jejuando, o Espírito disse: separe-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Ouça o Espírito. Existem alguns movimentos na história da igreja que se enquadra em pelo menos 3 linhas. A primeira linha, a linha daqueles que são os históricos, que acreditam em tudo que a palavra pontua, mas que tem determinadas resistências a algumas aplicações, como por exemplo, entendem que a palavra, a Bíblia, é para os nossos dias, todavia, compreendem que nem toda a sua aplicação cabe aos nossos dias. Existe o segundo movimento, chamado movimento da linha pentecostal, que é uma linha mais mística e que entende que a vida cristã é baseada apenas em experiências. Então a teoria, o conhecimento, ele até por muito tempo, hoje vem mudando gradativamente, mas não tem tanta necessidade, desde que você tenha uma real experiência com Deus. E existe uma terceira linha, da qual eu julgo ser muito perigosa, que é a cessacionalista, ou cessacionalista, que é a linha que entende que as manifestações espirituais e os dons existiram, mas que hoje não tem a sua aplicação. E na maioria das vezes, esses que seguem essa linha, eles incorrem muito mais para a linha de entender a igreja como apenas um lado social. A igreja é apenas um local, um braço governamental para ajudar os necessitados e ajudar todos e deixá-los todos da maneira como estão. Eu, em particular, eu tenho certas dificuldades de entender essa linha última, mas a minha percepção ela está muito ali entre a primeira e a segunda, ou os históricos e os pentecostais, pois eu entendo perfeitamente que o conhecimento ele não deve ser desprezado, mas eu também compreendo que a experiência não deve ser desprezada. A partir disso, então, me permita aqui pontuar algumas coisas. Primeira coisa que esses 2 versículos nos mostram: estamos no Novo Testamento, e ainda assim a Bíblia diz que existiam profetas na igreja do Senhor. Ao contrário do que a terceira linha pontua, que já não existe mais os profetas, eu até entendo que não existe aquilo que chamavam de profetismo no Antigo Testamento. Mas existe o dom profético, existe a profecia, e ela é viva dentro da igreja, ela precisa ser viva dentro da igreja. A própria carta de Paulo à igreja de Corinto aponta que existem dons proféticos, o dom de profecia. Inúmeros exemplos bíblicos, não apenas Atos capítulo 13, Atos capítulo 16, Atos capítulo 20, pontua também sobre profetas no Novo Testamento. Quando nós estudamos sobre a história da igreja, nós vemos inúmeros momentos, quer seja a igreja no seu período primitivo, a igreja no seu período medieval, a igreja no seu período moderno, a igreja no seu período pós-moderno que estamos vivendo, com grandes exemplos de pessoas que foram vocacionadas por Deus para serem arautos do Senhor em seu tempo. Logo, acredito firmemente que o dom profético é uma realidade para os nossos dias. Todavia, não podemos apenas ser direcionados
pelo lado místico, ou lado pentecostal, precisamos ter um respaldo bíblico, aquilo que Deus está falando. E algumas coisas saltam aos meus olhos e me importa de destacar aqui nessa celebração. Primeiro, toda profecia tem que ter um objetivo, porque se não houver um objetivo, é uma palavra solta, ela não é produzida por vontades humanas, ela não é produzida por meu sentimento, ela não é produzida por percepções da minha alma, ela vem de Deus. E quando vem de Deus, ela vem banhada por aquilo que é próprio do Senhor, o conhecimento, inclusive daquilo que nenhum outro homem ou outra mulher sabe, a não ser o Senhor. Por isso que quando a palavra é liberada em uma profecia, segredos são revelados. E às vezes quem está ouvindo sequer entende, mas quem está recebendo consegue compreender. Então a profecia precisa ter um sentido, precisa ter um fim. 2, ainda que às vezes, como no caso de Balaão, a vida do profeta se corrompa, a profecia jamais se corromperá. Mas, todavia, eu entendo uma coisa, e gravem isso: Deus não usa a fonte suja para trazer uma mensagem limpa. Precisamos sempre ver a vida do profeta e da profetisa, mas eu não devo julgar as pessoas, mas o meu zelo pela palavra me mostra que o Senhor só derrama o fogo depois que o altar está no devido lugar. Precisamos olhar e nos atentarmos, porque a autoridade não é o quanto eu grito, a autoridade é o quanto a palavra da verdade está nos meus lábios. A autoridade é você se levantar na unção de Deus, e unção de Deus não é invencionismo, unção de Deus é algo perceptivo, em primeiro lugar. Em segundo lugar, a unção de Deus é algo sentido. Em terceiro lugar, a unção de Deus não apenas modifica a vida daquele que recebeu, mas a vida daqueles que estão à volta dele. Por isso, em introdução, perceba, Deus fala. E quando Ele fala claramente. Não há dúvidas quando o Senhor fala. E quando Ele fala, eu gosto de pensar no que a Bíblia diz, quando o Senhor veio sobre Sinai e tocar as buzinas, e vinham os trovões, e os raios eram vistos, e o povo ficou com medo, porque entendeu que ali a presença do Senhor estava trazendo não apenas uma direção, mas também uma padronização. O poder de Deus, quando vem sobre a vida do ser humano, não apenas aponta o destino, mas padroniza a vida. Existem pessoas que querem ver o destino, mas não querem ser padronizadas pela voz do Senhor, porque a voz do Senhor revela o nosso interior, mostra de fato quem somos. No Antigo Testamento o povo chegou a dizer: ouça você, Moisés, e não nós, porque senão nós morreremos. Quando Deus fala, o ser humano é mudado, é transformado, como diz Paulo aos Coríntios, capítulo 2 da sua carta, segunda carta, capítulo 5, versículo de número 17. Ora, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. A voz do Senhor não apenas aponta o destino, mas padroniza o ser humano. Segunda percepção que vejo nessa introdução é: a voz do Senhor é clara. Quando Deus fala, acredite, não há dúvida em nosso coração. Eu acho que ouvi Deus e tenho uma dúvida, não é Deus. De novo, vamos lá. Eu acho que ouvi Deus, mas eu tenho uma dúvida. O que tu acha? Não é Deus. Você pode temer a mensagem, você pode temer a direção, mas no seu coração você sabe que é a voz de Deus que está falando contigo.
Porque quando Deus fala, Ele não deixa margem de dúvidas. Ele brada no seu coração. E você sabe exatamente que é Deus que está falando. Ele fala com a criança, veja o caso de Samuel. Ele fala com o adolescente, veja o caso de Jeremias. Ele fala com o jovem, veja o caso de Daniel. Ele fala com o adulto, veja o caso de Isaías. Ele fala com o idoso, veja o caso de Ezequiel. Deus fala com uma criança, Ele fala com uma mulher, Ele fala com um leproso, Ele fala com uma prostituta, Ele fala com quem está no adultério, Ele fala com quem está esvaindo em sangue, Ele fala com todos. Todavia, como nós ouvimos em Números capítulo 13, e repete de novo, e repete em Hebreus, se nós ouvirmos a voz do nosso Deus, não devemos endurecer o nosso coração. A voz de Deus é clara, e o que Deus fala nunca traz confusão, pode trazer choque, pode trazer, às vezes, acredite, até mesmo conversas difíceis. E repito, uma frase que tem me acompanhado há 2 anos: quem ama não evita as conversas difíceis. Intimidade exige conversas difíceis. Conversas difíceis ajustam, conversas difíceis para as arestas. Conversas difíceis têm essas possibilidades. E acredite, às vezes o Senhor tem essas conversas difíceis conosco. E Ele olha para o nosso coração e fala: Caim, eu vejo que tem alguma coisa estranha aí no teu coração. Cabe você dominar. Por isso, me permita citar aqui 3 verdades. Primeira verdade: ouvir o Espírito não é uma escolha, é uma necessidade. Ouvir o Espírito Santo não é uma escolha, é uma necessidade. Poderia citar alguns versículos, mas esse vai dar base a algumas outras verdades aqui. Romanos 8,14 diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Ouvir a voz do Espírito nos aponta para a nossa filiação em Deus. O filho sempre deve ouvir o seu pai. Quando nós ouvimos o nosso pai, nós evitamos muitas coisas de nossa vida. Gravem aí a primeira coisa. Primeiro item sobre essa primeira verdade. 1.1. Quando nós ouvimos Deus, nós enxergamos melhor o caminho que estamos andando. Porque deixamos de contar com 2 olhos e passamos a contar com 4. Pega essa chave, hein? 2. Quando ouvimos Deus, evitamos tropeços na nossa caminhada. Porque além de Ele ver o que nós não estamos vendo, Ele também ilumina os nossos caminhos. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra, e luz, e luz, e luz. 3. Quando ouvimos Deus, Ele nos livra do laço do passarinheiro. Salmo 91. E um dia eu fui pesquisar sobre o laço do passarinheiro. E às vezes se coloca esse laço de forma muito disfarçada, coloca alguns galhos nele, para que o passarinho caia no laço do passarinheiro. Então, não é um laço visível, existe todo um aparato ali para disfarçar aquele laço. Só tem um detalhe: quando o Senhor diz que te livra do laço do passarinheiro, o Senhor está te dizendo: eu te livrarei até daquilo que você não está enxergando. Você não está vendo, mas eu estou vendo, eu sei qual é o desejo do inimigo e estou cortando o laço do passarinheiro.
Ouvir a voz de Deus não é uma escolha, é uma... Vai gravar, vai ficar melhor. Ouvir a voz de Deus não é uma escolha, é uma... Segunda verdade. Por que eu devo ouvir a voz do Espírito? Porque a criação espera por isso. Romanos 8,19 diz: porque a ardente expectativa da criatura espera pela manifestação dos filhos de Deus. Vamos lá. Uma das características que nós somos filhos de Deus é que nós ouvimos a voz dele. Então, se nós ouvimos a voz dele, a criação está esperando a manifestação da minha vida, da sua vida, da nossa vida. A humanidade está precisando de líderes. A humanidade está precisando de pontos de referência. Deus te levantou para essa geração. Não tenha dúvidas quanto a isso, não tenha medo quanto a isso. Deus te colocou para si, em primeiro lugar, exemplo na sua casa. Seja equilibrado, seja manso, como pregado aqui alguns dias atrás. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Terceira vez, seja cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é crucial para exemplificarmos a vontade de Deus nessa geração. Porque podemos até errar, mas o Espírito Santo não nos permite permanecer no erro. E às vezes o que essa geração precisa não é de pessoas perfeitas, mas de pessoas que, se errarem, tenham uma real atitude de arrependimento. Existem pessoas que não sabem mais se arrepender, entendem que arrependimento é choro. Arrependimento não é choro, arrependimento é voltar à sua origem em Deus. Essa geração precisa entender o que é se lamentar, chorar pelas suas faltas e as suas falhas. Que o Senhor queime não apenas esse púlpito, mas em muitos outros púlpitos, para serem exemplos para essa geração. Não um exemplo de perfeccionismo, mas um exemplo de perfeição, que é: eu não sou perfeito, mas eu busco ser igual a Cristo. E a perfeição que cabe ao homem é isso: buscar ser igual ao nosso Senhor. O mundo está esperando isso, os adolescentes estão esperando, adolescentes que apontem o caminho, os jovens estão esperando, jovens que apontem o caminho, homens e mulheres estão esperando de pessoas que apontem o caminho. Para a pessoa, essa geração não está esperando pessoas que desconstruam os alicerces desse tempo, já tem vários. Tem a cultura woke aí, tem o liberalismo teológico por aí, tem o esfriamento espiritual que está batendo forte, já tem toda essa zica que está acontecendo no nosso tempo. O que essa geração está esperando é por homens, mulheres, adolescentes, crianças, idosos, que sejam cheios do Espírito Santo, que ouçam a voz de Deus e que sejam um exemplo para esse tempo. Deus conta contigo, Deus conta com todos nós. Que se levante então a partir dessa igreja, adolescentes que sejam desprezados por outros, porque não bebem, não fumam, não se misturam com coisas erradas. Seja você o exemplo para essa geração. Que você, homem e mulher, passe a ser perseguido por ser honesto, por ter caráter, por amar Jesus mais do que qualquer coisa, que você seja perseguido por isso. Felizes, bem-aventurados são aqueles que são perseguidos pelo nome do Senhor. Que se levante esse tempo, onde pessoas sejam tão cheias do Espírito Santo, que quando passarem nas ruas, pessoas venham implicar com aquilo que possuem, mas quando se aproximarem, não terão outra escolha, ou serão libertas, ou serão convertidas. Terceira verdade: quando nós ouvimos Deus, quando nós ouvimos o Espírito,
nós temos direções claríssimas da parte dele. Atos capítulo 16, versículos de número 6 ao 10 diz: ora, eles passando pela Frígia e pela região da Galácia, foram proibidos pelo Espírito Santo. Que coisa linda! Às vezes nós achamos que o Espírito tem que nos dar tudo, e a gente descobre aqui que o Espírito às vezes proíbe a gente. Aleluia! Aí não, varão, aí não, varoa. Eu sou livre, acha que é, deixou de ser. O Espírito Santo aponta e diz: Nanani, não, você é diferente. Paulo estava cheio do Espírito Santo, mas o Espírito Santo o impediu de ir para um outro lugar. Eu amo isso porque Paulo não estava fazendo nada de errado, ele estava cumprindo uma missão. E que mal tinha ele ir para a região da Ásia? Mal algum. Mas o Espírito Santo falou: não, você não vai para lá. Às vezes, entenda bem, e aqui eu vou já terminar, não é só fazer, é fazer na direção do... Se você fizer na direção do Senhor, você vai ver que às vezes anos de sua caminhada serão economizados. Lembremos-nos que pela desobediência 40 anos o povo ficou no deserto. Se fosse obediente, sabe quantos dias? 19 dias. 19 ou 40 anos? Escolhe aí. Oi, filho? 19 ou 40? Vira para o teu irmão e fala: 19 ou 40? Fala baixinho para não fazer vergonha. Fala: 19 dias ou 40 anos? A obediência encurta o nosso caminho. É forte isso, varão. Quantas pessoas estão com peso desacerbado na sua vida porque decidiram pegar um caminho que Deus não autorizou e hoje estão com sobrecargas. Quando nós andamos na direção de Deus, primeiro exemplo, Elias anda 253 quilômetros com o pão do que o anjo dá para ele. Segundo lugar, quando nós decidimos andar pela direção de Deus, Elias de novo, capítulo 16, 1 Reis, consegue correr mais rápido do que Acabe montado no seu próprio cavalo. E depois de ter matado 850 pessoas, o homem brabo. Quando nós andamos na direção de Deus, como no caso de Filipe, Atos capítulo 8, nós somos vistos em um local e depois esqueci o nome desse homem daí da atualidade, acho que é Thomas Nelson, sei lá o que é, Darwin, esqueci agora, que fala sobre a viagem no tempo, fugiu aqui a mente, que fala que é possível, da onde está gerando vários filmes aí dos Vingadores agora até em Terras Infinitas, justamente por esse pensamento da física. Não, esse é o diretor, tem um físico que ele estudou um tempo atrás e ele estabeleceu isso, que é possível, dependendo da situação, encontrando o lugar certo no cosmos, voltar. Eu acho que é o Newton, de verdade, eu não lembro exatamente, mas veja bem, ele diz que é possível acelerar e voltar, né? Mas o meu Jesus fez isso já lá atrás com Josué. Estão ligados? Oi? Isso aí. Aí a gente pega em Atos capítulo 8, Filipe está num ponto e do nada, Filipe está em outro. Filipe foi lá. É forte demais esse negócio. Me explica isso, não dá para explicar.
foi visto num ponto, no outro desapareceu, estava num lugar, batizou o eunuco, onde estava? Já estava em outro canto. Tem coisas que só Deus faz. Sabe depois do capítulo 8, onde Filipe aparece? No capítulo 20, pai de 2 filhas recebendo Paulo em sua casa, e o profeta Ágabo, um homem rápido. Capítulo 8 não tem nem filha, capítulo 20 já tem 2 filhas. Meu Deus, homem rápido. Versículo 7, Atos 16. E indo a Mícia, intentaram ir para Bitínia, mas o Espírito não o permitiu. De novo. De novo, Paulo, não. Ei, não. Aí vem o 8. E eles passaram a Mícia, desceram a Troade, e Paulo teve uma visão de noite, em que se apresentava um homem da Macedônia, orando e dizendo: venha Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, imediatamente procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para pregar-lhes o... Não é só fazer, é fazer na direção do... Concluo. Ouvir a voz de Deus é uma necessidade, ouvir a voz de Deus é necessário para esse tempo. Ouvir a voz de Deus aponta direções. Você precisa desejar ouvir a voz de Deus. Se você pode, fique sobre os teus pés.